converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. A igreja, vem comigo para Jesus, vamos lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Pão de gozo, Então, este meu coração, conhecendo o excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. amém? Palmas para Jesus que ele merece. Glória a Deus. Peço os amados irmãos que abram as vossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 9. Vamos fazer a leitura do versículo 9 e do versículo 10. Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 9. Todos acharam? Amém? Que vai dizer assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Nós vamos ver uma oração incansável, uma oração cessante por parte de Paulo em favor dos colossenses. Paulo ele rogava acerca daquele povo
para que os olhos espirituais deles fossem ampliados na categoria do plano espiritual e não do plano físico. Paulo ele orava por aquele povo, pedindo para Deus que desvencilhasse dos olhos dele os falsos profetas, os falsos ensinos, aquilo que muitas das vezes as pessoas buscavam ouvir, que engordava os seus próprios pensamentos, deleites, vontade. Mas Paulo ele dizia a Deus: Senhor, abre o entendimento daquele povo. Isso não está longe das minhas orações, não está longe da oração de algumas pessoas que aqui estão também. O quanto nós oramos para que Deus venha abrir os olhos espiritual da nação, da população, de toda a humanidade, que estão perdidas, que estão andando por caminhos que são tortuosos, que provém a eles uma morte espiritual. Às vezes as pessoas acham que por estar numa condição financeira boa, isso envolve Deus. Nem sempre. Na grande maioria das vezes a nossa condição externa não vai justificar quem realmente está alicerçado dentro do nosso interior. E é o que hoje Paulo, acerca desse texto, Deus coloca no meu coração para estarmos frisando. Como que Deus está vendo a gente? Será que nós estamos andando na contramão daquilo que convém a Deus? Ou naquilo que agrada ao Senhor? Dentro da sua sagrada Escritura, dentro da vereda da justiça que traça somente um caminho, uma direção? Será que nós estamos apegados dentro do Evangelho que Cristo Ele deseja, Ele almeja? Porque Ele não colocou a sua vida diante daquela cruz simplesmente para nós alcançarmos aquilo que a gente acha que é bom, sabendo que os pensamentos de Deus eles são muito mais avançados do que os nossos pensamentos limitados. Vocês não saíram das suas casas à toa, vocês não vieram aqui à toa, vocês vieram para buscar mais de Deus, sim ou não? Sim. Não tem interesse maior e melhor a qual nós possamos alicerçar nossas vidas espirituais em buscar conhecer mais de Deus, desvencilhando tudo aquilo que foge dos princípios e os estatutos que Deus determinou sobre as nossas vidas. E quando nós começamos a andar por essa direção, nós sabemos que nós vamos começar a agradar a Deus de uma forma diferente. As nossas orações, elas surtem agora uns efeitos, a qual a própria palavra de Deus diz, ela sobe como um incenso suave diante das narinas. Agora você que caminha agora na vereda da justiça, é movido agora por amor ao nome em Deus. As suas orações, elas são atendidas numa velocidade da luz. Tem pessoas que oram hoje, já acontece amanhã. Por que será? É Deus. É a aliança que você constrói, chamada relacionamento. O que Paulo ele vem frisando dentro desse texto é: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente imagina. Às vezes a gente é tão limitado, acha que conhece a Deus, e nós titulamos um auto-engano dentro de nós, corrompendo a nós mesmos naquilo que Deus é. Muitas pessoas vão dizer que todos são figura de Deus, são imagem e semelhança. Mas se nós formos avaliarmos as Escrituras, nós vamos entender que Deus criou a criatura, a pessoa chamada ser humano. Agora, eles têm que ser moldados por um caráter interior e não exterior. É esse caráter interior que nos move através do amor em Deus, que replica o amor ao nosso semelhante e que nos torna a imagem e a semelhança do Altíssimo e que nos torna imitadores de Cristo, representando testemunha dele, real, genuína sobre essa terra, através dos frutos do Espírito que Paulo descreve em Gálatas 5:22. Será que nós estamos avaliando nos dias atuais se nós estamos andando segundo a vontade de Deus? Será que nós temos o pleno conhecimento do que agrada a Deus, daquilo que Deus espera de nós? É isso que nós devemos frisar nos dias atuais. A gente acorda pensando naquilo que nos interessa, descartamos a possibilidade de incluir Deus em meio às nossas vidas, para que Ele possa agora não só fazer parte dos momentos ruins, mas também dos momentos bons. Nós só pensamos em Deus quando tudo vai mal. Quando tudo vai bem, nós simplesmente enquadramos o nosso eu, vivenciamos a nossa vontade e esquecemos de quem Deus é.
Será que isso convém a Deus? Será que de fato isso não entristece a Deus? Porque o coração de Deus, o coração não, eu digo o caráter, porque o caráter de Deus promove ações, e em meio a essas ações por parte de Deus a nós, Ele tem um sentimento, porque o prazer dele é que nós venhamos estar e meditar na palavra dele, de dia, de noite, ou seja, andar dentro da sua lei. O Eterno, Ele nunca quis vivenciar longe do ser humano. Desde o princípio da criação de tudo, Deus, Ele interagia com o homem. O homem ouvia a sua voz ao cair da tarde, quando não havia pecado, quando não havia ações que vivenciava somente um plano para si mesmo, mas sim vivenciava um plano para agradar a quem Deus era. A personalidade de Deus exige que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra e não ser perfeitos. Somos pecadores desde nascença. Podemos nascer hoje como um bebê, não ter cometido nenhum pecado, mas estar enquadrado como um pecador. Simplesmente, na sua maturidade humana, no seu raciocínio, no seu desenvolvimento físico, ele vai criar um raciocínio, vai ter escolha a ser feita. Não é Deus que vai determinar o que você escolhe. Tem gente que diz, se não vir por amor, vai pela dor. Não, não é assim. A escolha parte de nós. Desde o princípio, Deus deixou claro para Adão e Eva, olha, a escolha parte de vocês. Você sabe o que me agrada. Você sabe aquilo que me convém. Você sabe aquilo que eu já determinei. E eu sei o que é bom. E tudo que eu criei, eu te dei a possibilidade de fazer parte, mas limitando em algumas coisas. O homem, ele vive emocionalmente, carnalmente, as suas vontades ao ponto de vivenciar emoções a qual trazem risco para as tuas almas. Quando os homens não se aventuram através de velocidade, quando os homens não se aventuram através de um 38 na mão, que coloca agora na cara, no peito de uma vítima, que intentam contra uma vida e esquece que ao mesmo tempo aquela arma está apontada, trazendo uma condenação para a tua alma. Muitas das vezes a gente não entende que não é o que nós fazemos do lado de fora que não tem consequências inicialmente, mas é a prestação de conta naquele grande dia que o Senhor vai requerer de mim e de você. Sabe? Nós estamos varrendo a sujeira do pecado para debaixo do tapete. Estamos esquecendo que haverá um saldo a ser cobrado de mim e de você. Cada um vai prestar uma conta individualmente. Não é algo que eu vou responder por vocês. Simplesmente eu vou responder por aquilo que Deus determinou que eu viesse falar a um público, a um povo, a um grupo chamado ovelhas. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Porque a responsabilidade de assumir os seus deveres, isso faz parte de você. Porque a colheita ela é garantida. A colheita, ela já foi determinada. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais ela voltará atrás. Se o Senhor diz tudo que o homem plantar, ele vai colher, nós devemos se preocupar agora com aquilo que a gente vai fazer, com aquilo que nós vamos realizar, aquilo que nos aponta ao nosso semelhante. Nós matamos, nós tiramos vida, nós falcatruamos pessoas simplesmente para querer usurpar de coisas melhores pensando em nós. Enquanto o amor de Deus vai na contramão daquilo que a gente pensa, Ele diz: quando você me ama, meu amor está enquadrado dentro de você. É nítido que o reflexo do amor ao teu semelhante, ele vai ser aplicado por meio das suas ações. Será que nós estamos visando, investindo, aplicando aquilo que interessa a Deus? A gente já parou para imaginar: Senhor, eu estou no centro da tua vontade? Porque haverá um espaço para um gozo eterno, onde Deus vai olhar e vai dizer para aqueles que foram fiéis até o fim: entra, filho amado, para o gozo do teu Pai para uma eternidade. Glória a Deus. Mas haverá também uma separação para o chamado bode. Aqueles que ouviram e ignoraram, simplesmente quiseram agir segundo a sua própria vontade. Deus já estabeleceu, querido, um princípio na criação do homem. Ele criou o homem fundamentado no relacionamento. O homem escolhe agora estar em Deus, para que o amor de Deus esteja nele. Agora nós vamos nos tornar um ser bom, porque o amor do Pai está sobre nós. Nós não vamos nunca conseguir perdoar uma pessoa se o amor
não correr dentro das nossas vias internas da nossa alma. Eu não falo de coração porque ele simplesmente bombeia sangue. Eu falo de um sentimento que se concentra na tua alma, aonde ele te dá direito de escolha, aonde ele produz uma colheita sobre a tua vida. E eu acredito e creio que muitos estão fazendo a escolha certa aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu quero acreditar e crer que muitos estão e estarão assumindo as responsabilidades diante dos olhos de Deus. Porque o que Deus se atenta não é o que você faz do lado de fora, é o que você exerce do lado de dentro. Os fariseus simplesmente eles estavam ostentando fé, ostentando ação, enquanto Jesus ele estava sofrendo, padecendo, mas em meio a tudo aquilo que ele estava suportando, estava sendo extraído de dentro dele a essência do verdadeiro amor. Não adianta nós vivenciarmos uma vida de aparência, ostentarmos religiosidade, colocar uma Bíblia embaixo do braço, um terno, fingirmos de crente, enquanto os olhos do Senhor estão totalmente contra a nós. Deus não escolheu, querido, amar um mais do que o outro. Deus amou a todos, porque a própria palavra vai dizer, porque Deus amou o mundo. Quando ele diz o mundo, é até aqueles que foram para o inferno. Você acha que Deus não amou aqueles que estão no inferno nessa hora? Que estão gemendo? Mas a escolha não partiu de Deus. A escolha partiu de quem está lá colhendo agora tudo aquilo que plantou diante dessa terra. Sabe, a gente se preocupa tanto. Você se preocupa tanto com o que você precisa, você nem sabe se vai ter tempo de colher. Você já parou para pensar nisso? Por que queria tirar 2 horas para sentar numa cadeira, ouvir, buscar, jogar para o lado de dentro uma palavra de vida eterna, um alimento para as nossas almas? Mas nós escolhemos muitas das vezes mandar lixo para dentro da nossa alma, sentar na frente de uma televisão, comer uma pipoca, assistir um telecine, assistir coisas que não vão agregar a nós um avanço na fé. E aí, como filho, quando Jesus voltar e você estiver nesse sofá em meio a uma distração, e se a tua alma ficar? Satanás não dorme, a todo instante ele está rugindo como um leão. Ele só quer uma oportunidade para poder pegar na tua alma e levar para uma condenação eterna, levar para uma extração de sofrimento para uma eternidade. Você acha que o inferno é um lugarzinho de fogo somente e que vai queimar? Vai muito mais além dessa imaginação pequena que Satanás tenta impor e corromper diante da consciência do que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia vai dizer que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Você sabe o que é o lago de fogo? Você acha que é só queimar? Nem o próprio Satanás se conforma em estar lá, e nem ele se conforma em Deus ter dado uma chance para mim e para você. Quantas vezes a gente erra, falha, e a gente não traz a consciência, não concretiza aquilo que Deus ele deseja que nós venhamos colocar na prática, que é o arrependimento, para extrairmos agora a presença, o fruto do Espírito. A gente ignora isso a todo instante, porque nós estamos apegados a tudo que nos traz distração. Não estamos mais visando com os olhos da fé, os olhos espirituais, porque agora nós estamos andando segundo a nossa carne. E você acha que o Espírito Santo não chora? Você acha que o Espírito Santo não geme? Você acha que o Espírito Santo não está triste? Quantas vezes ele bateu na porta do teu coração? Ele tentou o desejo a ti. Vamos se relacionar através da oração, através da leitura bíblica, através do culto. Mas nós só visamos Deus quando tudo dá errado. É fácil servir a Deus quando nós estamos na pior, sabendo que Ele tem todos os recursos favoráveis naquilo que nos interessa. Mas o que Deus Ele busca em homens e mulheres, titulado como a própria palavra, que são extraídos como verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade, não é as circunstâncias que impulsiona ele a ficar parado, não. As circunstâncias, as provações, as lutas faz com que ele ainda esteja ainda mais nos pés do Senhor, seja ela boa ou ruim. Analise
os seus pensamentos, analise os seus interesses, analise as suas atitudes. Deus está separando um povo, está sendo separado uma caravana para aquele grande dia. Deus, Ele quer chegar aqui e quer levar todos. Ele não quer deixar só um para trás, 2, 3. Se nós olharmos para Sodoma e Gomorra, nós vamos ver que nos dias atuais estão com as mesmas características. Nós vamos ver que as consequências de pessoas que se titulavam como injustas, mediante a perversidade que eles viviam, trouxe a eles consequências para uma eternidade. Todos estão reservados para um juízo, inclusive no tempo presente e no tempo futuro. O tempo presente, naquele grande dia para o juízo, o Senhor vai ver tudo o que correu nas nossas mãos, os frutos, as obras, as práticas e os exercícios por meio do corpo. Nós temos que buscar o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Ele diz na tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A todo instante, o maior vilão é a sua mente, é você mesmo. A maior barreira, a maior dificuldade em vivenciar um plano ainda maior e absorver uma interação por parte de Deus na tua vida, a única pessoa que impossibilita é você mesmo. Deus tem prazer em se relacionar conosco. O maior desejo de Deus é de contemplar os nossos joelhos no chão, rogando, clamando a intervenção e a presença dEle em nosso meio. Ele tem prazer. A mão dEle não está encolhida que possa atender, mas o que está fazendo separação entre nós e Deus é tudo aquilo que nós estamos trazendo para o lado de dentro como sujeira. Pensa um pouquinho. Será que nós temos algo a melhorar ainda? Será que nós temos algo a oferecer para Deus? Na sua plena sabedoria, na sua plena soberania, na sua plena, digamos, capacidade. Ele não precisaria de nós. Mas Ele criou o homem com um propósito de estar nele e Ele fazer parte da sua vida e promover o melhor sobre você. Não só enquanto os seus pulmões Ele impulsiona o fôlego de ar nas suas narinas, mas até para uma eternidade. Glória a Deus. Eu não vivo uma vida, queridos, como se o amanhã não existisse. Eu vivo como se Jesus fosse voltar amanhã. Eu invisto o maior tempo possível. Enquanto eu respiro, eu invisto o maior tempo possível desse fôlego que cruza os meus pulmões numa adoração para Ele. Eu estou na rua, em cima da moto, eu estou falando com Ele. Eu estou fazendo qualquer tipo de coisa, eu estou me relacionando com Ele. Glória a Deus. Isso não depende do inimigo de impedir. Ele diz: quando o amor está estabelecido dentro de você, nem os anjos te separam do amor de Deus, nem as potestades te separam do amor de Deus, nem o inferno te separa do amor de Deus. Ninguém tem a capacidade de arrancar aquilo que foi depositado, interligado de Deus a você. Porque Paulo vai descrever: aqueles que se unem a Deus se tornam um só espírito com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Vamos olhar mais para o nosso íntimo, o nosso interior. Vamos ver o que nós estamos produzindo para Deus. Sabe? Será que nós estamos agradando a Deus? Pergunte para Deus. Eu não quero que você pense no ontem, eu quero que você pense no agora, no hoje. Eu quero que você frise a tua mente, o teu coração no que Deus ele está impondo diante de você hoje. A data de hoje é o momento que Deus, na grande maioria das vezes, nos possibilita uma escolha para gerar uma mudança nas nossas vidas. Você precisa de uma mudança? Precisa ou não precisa? Todos nós precisamos. Eu lembro uma vez, eu na minha inocência, eu estava sentado em um banco, na cadeira, assistindo o culto, e o pastor lá de cima do altar disse: quem não pecou aqui, levanta a mão. Eu sozinho levantei a mão. Olha que vergonha, igreja. Sem conhecimento da palavra, meti a mãozada e falei: eu não pequei, pensei, né? Mas quando eu vi que ninguém levantou, mas o pastor viu.
Às vezes a gente acha que não está pecando. Simplesmente a falta de conhecimento nos faz pecar. Nos traz a concretização de ações e exercícios inconscientes. E isso atrai ainda mais armadilhas do adversário. Deus não quer que eu e você caia na mão do opositor, querido. Deus já venceu o diabo, essa luta agora é minha e sua. O diabo a todo instante ele tenta tirar o seu foco, o meu foco de quem é Deus e de quem Deus é em nós. A todo instante ele investe em tentar passar uma borracha na identidade do próprio Cristo, regeu a nós como filho. Quando nós saltamos do nível de incredulidade para o nível de amor, nós agora não somos mais criatura, nós somos agora filhos. Carregamos agora uma imagem, uma semelhança a ser zelada. Carregamos agora a característica que devemos impor como dever de um cristão e de um servo. As pessoas falham em meio às lutas porque são ensinadas de forma errada. Muitos vão dizer nos dias atuais, vem para a igreja que os seus problemas vão ser resolvidos. Mentira. Aí que os problemas vão ser aumentados mesmo. Aí é que os problemas vão aumentar ainda mais. Mas qual é a diferença, pastor? Que quando nós estamos com Deus, nós temos o auxílio dele. Nós temos a interação dele. Nós temos a direção dele. Então agora a nossa alma não fica mais atribulada, sem direção. Agora o próprio Espírito Santo rege ela, nos concede a porta de escape, porque ele diz: eu não dou nenhuma provação, nenhuma tentação, se não for humana, mas eu sou fiel e justo para sempre promover uma porta de escape, ou seja, de saída. Mas muitas pessoas aí fora, elas não têm o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, que nós estamos adquirindo quando nós abrimos as nossas Bíblias, quando nós nos alimentamos da palavra de vida eterna. Isso aqui não é alimento exterior, é alimento interior. Isso aqui desvenda tudo aquilo que agrada a Deus. Você lembra da primeira vez que você conheceu a sua esposa? A esposa agora vai denunciar através dos olhares. Levava flores, chocolate. Eita glória, era forte, né? O mistério era forte. Casou, abandonou algumas atitudes. A mulher se agradava em receber aquilo que você descobriu que agradava a ela, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então nós precisamos descobrir o que agrada a Deus. Precisamos aflorar diante dele a alegria. Porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor agora está convertida em nossa força. A nossa força agora para continuar a andar, a cruzar essa zona de luta, de provações que nós estamos passando nos dias atuais. Nós recebemos parte de Deus em nós para vivenciarmos um plano de vitória. Quem quer ser perdedor? Ninguém. Ninguém. Ninguém será perdedor se apegando em Cristo. Nós vamos até chegar a níveis que vão parecer que nós vamos nos tornar perdedores, como foi na cruz. Imagina a alegria de Satanás em olhar para Jesus naquela cruz e dizer: olha lá, acabei com ele. Eles sorriram por 3 dias, até o Mestre ressuscitar para uma eternidade. Glória a Deus, aleluia. Entende? As lutas, ela vem para o cumprimento de uma palavra, para extrair de nós se realmente nós estamos com o nosso amor alicerçado em Deus. Ou seja, para polir a personalidade, o caráter de Deus em nós, para trazer a imagem de quem Ele é sobre as nossas vidas, não só do lado de dentro, mas do lado de fora. A preocupação de Deus é essa, de que o homem receba o teu Espírito para ser e fazer a diferença e se tornar uma testemunha dele aqui sobre essa terra. Nós somos discípulos, nós somos seguidores. Se nós seguimos, existe então uma doutrina a ser seguida, é a doutrina bíblica.
Não sou eu, queridos, que vou impor diante da tua vida a sua forma, a sua maneira de viver e as suas escolhas. O meu papel simplesmente é direcionar vocês ao verdadeiro caminho, como Cristo fez com os discípulos. Levou o ensino à consciência deles, ao ponto de dizer: agora chegou o meu tempo. Vocês agora começam a andar só. Chega uma fase nas nossas vidas que nós não vamos mais estar agarrados a pastores. O Senhor vai trazer a nós circunstâncias, cenários de vida que não vão proporcionar um tempo de poder consultar os nossos pastores. Nós vamos ter fase que nós vamos ter a dependência na escolha em Deus. Se nós alimentamos Deus, naquele momento nós vamos receber a direção correta. Amém. Mas e se nós não alimentamos Deus do lado de dentro? Como nós vamos escolher de forma correta, de forma que seja honrosa e que agrade a Ele? Já paramos para pensar isso? Você deita, você acorda, você sabe que tem um horário a cumprir no seu trabalho, você sabe que você tem que retornar para casa, fazer comida, e Deus ele é ignorado a todo instante. É muito ruim quando as pessoas elas são ignoradas. É muito ruim quando as pessoas elas são deixadas de lado. Isso traz um sentimento muito ruim dentro de nós. Será que Deus ele sente aquilo que nós fazemos aqui do lado de baixo? É óbvio que Ele sente. É óbvio que nós ferimos a Ele a todo instante. O coração dele sangra, porque Ele tem um sentimento. A misericórdia simplesmente é a característica de um sentimento. É um ato de dar oportunidade, gerar oportunidade, até para aquilo que não convém. Então essa comoção são os frutos, são as ações de um sentimento que Deus ele sente por mim e por você. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Será que a extração do amor, será que as características do amor, será que o sentimento está interligado ao prazer? Sim ou não? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Se você tem prazer de estar ao lado de uma pessoa que você ama, você simplesmente está colocando para o lado de fora um exercício, a prática do amor. É assim ou não é? Sim, sim ou não, igreja? Sim. Vamos buscar agradar ao Senhor mais. Glória a Deus. Eu peço a Deus todos os dias que abram os olhos de todos vocês, de toda a nação. Eu sempre falo para Deus: Senhor, por onde eu passar, por onde eu transitar, que eu possa ser a diferença em favor do Teu Evangelho, da Tua Palavra, não buscando exaltação para si mesmo, mas sim exaltar o Teu santo nome. Sabe, a gente tem que olhar e ter a consciência que existem as motivações que elas surgem dentro de nós. E quando nós fazemos algo, não simplesmente para viver no automático, mas por amor, que é a maior motivação encravada dentro do nosso coração, isso é atraente para Deus. Você acha que Deus me ama mais do que você? Ele não me ama mais do que você. Ele veio para os pecadores arrependidos. Ele veio para os enfermos. Quando Ele escolheu amar todos. A Bíblia vai dizer que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele quer que nós venhamos estar, queridos, dentro desse campo chamado conhecimento. Entender que aqueles que intentam contra a nossa alma é um vilão que ele não tem um minuto de descanso. Enquanto você fecha os teus olhos, dorme, o adversário ele rege plano, ele rege projetos para intentar a destruição do seu dia, da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. Enquanto nós temos um Deus apto a todo instante em interagir ao nosso favor, bloqueando todas as ações malignas de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nós escolhemos ignorar, nós estamos dando livre-arbítrio e um direito para Satanás ele agir.
não é simplesmente porque você tem um coração bom, porque Deus, Ele não olha para o seu coração bom. Ele olha a motivação que reside dentro do teu coração. Ele olha se dentro dessa motivação está caracterizado o cumprimento da sua palavra. Quando nós carregamos o amor da palavra do Senhor, o resplendor do seu Espírito emana sobre nós a verdadeira luz. Por isso que nós vamos sofrer perseguições, vamos passar por lutas, por momentos difíceis. Não devemos fazer como Asaf, olhar para o ímpio, olhar para aqueles homens que eles eram ricos financeiramente, quando ele, um levita, chefe de Davi, estava passando por momentos difíceis. E ele começa a questionar Deus, dizendo: mas o ímpio prospera, Deus, mas e nós que te servimos? Isso é injusto. Deus chama ele para um ambiente isolado chamado relacionamento. Deus abre os olhos dele e faz ele contemplar a recompensa de cada um. Foi ali que ele repousou o seu coração no descanso na palavra e no cumprimento dela. Às vezes, Satanás vai fazer com que você tente se parecer com alguém lá fora. Escuta, a maior figura que nós devemos seguir nos dias atuais é a mesma figura daquele que ressuscitou naquele dia. Glória a Deus. É a mesma figura daquele que vai nos buscar. Aleluia. É essa identidade que nós devemos trazer para os dias atuais. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 vai dizer: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus. Vou ler novamente. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Nós podemos trazer uma figura externa falsa, humanamente falando. Nós sabemos que existem figuras falsas, onde pessoas eles trazem um posicionamento na sua ação, na sua maneira de ser, simplesmente porque está à frente de alguém. Mas o que Deus contempla é o coração. Glória a Deus. Eu vou ler o texto de novo, porque esse texto aqui ele é forte. Versículo 4 diz: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Deus nos confiou a sua palavra. Glória a Deus. Quando o diabo ele olha para mim e para você, e ele vê a palavra dentro de nós, querido, ele vê a verdadeira chama, ele vê o cumprimento. Satanás ele pode olhar e tentar corromper aquilo que já foi imposto, que é verdadeiro, que faz parte da palavra de Deus na sua vida. Ele vai dizer: você não consegue, você não vai alcançar, você não vai chegar lá. Mas quando você tem raízes dentro de você, aonde a palavra já diz e traz para você o conforto e o descanso, Jesus disse que ele venceu, então eu também vencerei. Aleluia. Nós estamos enraizados no nosso interior. O que Satanás consegue investir, ele externa de fora para dentro. Se nós estivermos alicerçados na palavra, nós não vamos sair do centro da vontade do Senhor. Nós não vamos simplesmente nos tornar vítima de Satanás. Nós não vamos ser titulados como um perdedor. Porque muitas pessoas olham para mim e para você e dizem: olha, crente daquele jeito, naquela situação. Olha lá, é crente. O casamento está bagunça, a finança está bagunça. Olha lá, não consegue sair da mesmice. Querido, as pessoas podem te olhar do lado de fora, mas eles não conhecem o seu lado de dentro. Glória a Deus. As pessoas te julgam por aquilo que elas veem, mas esquece que os olhos de Deus, que estão por todas as partes, está promovendo sobre a tua vida
a vitória. Glória a Deus. Aleluia. A vitória está reservada. Muitos vão olhar para mim, para você e dizer: você nessa situação, onde está o teu Deus? Você vai dizer: está no mesmo lugar de sempre. Aguarde. Glória a Deus. Quando a resposta chegar, você verá o Deus que eu sirvo. Quantas afrontas os servos de Deus no passado, quantas lutas eles não passaram, mas eles foram persistentes. E o que Deus manda dizer para a igreja: seja persistente. Seja persistente. Não se preocupe em agradar o homem. Se preocupe agora em se apegar naquilo que me convém. Seja inteligente. Não precisa ser muito espiritual para ter essa compreensão. Se tornar alguém obediente gera simplesmente uma ação bidirecional para nós mesmos. Tudo que eu faço, isso recai sobre a minha vida. Se você pratica aquilo que Deus exige dentro dos princípios que foi estabelecido, saiba que a resposta, ela vai vir sobre a tua vida. Nós temos que trazer para os dias atuais uma figura verdadeira de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nós temos que lutar contra as falsas doutrinas. Os homens simplesmente se maqueiam do lado de fora, se fazem de crente, enquanto a verdadeira igreja, muitas das vezes açoitada, mas mesmo sendo açoitada, elas carregam os verdadeiros frutos do Espírito, o discernimento para entender quem Deus é sobre a vida dela. Você sabe quem Deus é na sua vida? Você sabe quem você é em Deus e quem Deus é na sua vida? Você sabe? Glória a Deus. Nunca deixa Satanás tirar de dentro de você essa identidade que você criou e gerou com o Pai. A todo instante ele vai tentar colocar dúvida em você, fazer você pensar: será que você realmente é filho ou criatura? Simplesmente, queridos, eu não tenho o poder de julgar ninguém. Passa longe de mim esse poder. Eu não tenho isso sobre a minha vida, nem nas minhas mãos. Nem os juízes dos juízes, humanamente falando, tem esse poder de trazer um julgamento de quem Deus é na tua vida, porque quem enxerga o seu interior é somente o Pai. Mas olha para você mesmo, porque você é a única pessoa que pode possibilitar a verdadeira identidade do que Deus é na sua vida. Olhe você mesmo para o espelho e começa a indagar: será que eu estou fazendo o que agrada a Deus? Será que eu estou fazendo o que agrada ao Senhor? Será que eu estou andando conforme o Senhor Ele deseja? Se autoavalie. Sempre busque isso todos os santos dias. Traz isso para dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não perca a essência do primeiro amor. Não perca a chama que o Senhor Ele impôs. Aquela chama que queima, mas não há. Aquela chama que arde, mas não queima. É uma chama que arde, mas não queima. A sarça, ela ardia, mas não queimava. É um fogo que não se apaga, mas é um fogo que é possível se apagar. 1 Tessalonicenses 5,19: nos estivais do Espírito Santo. É Ele que joga lenha do lado de dentro. É Ele que nos alimenta do lado de dentro. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5,17: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que ter prazer em sentar e ouvir aquilo que nos alimenta. Glória a Deus. Quando nós somos uma criatura, nós não somos aquela pessoa que fica irritada olhando no relógio, que horas que o mundo vai acabar. Nós somos aquela pessoa que fala:
dentro do nosso interior. Senhor, fala mais, Glória a Deus. Aleluia. queima mais, alimenta mais, joga mais lenha, Espírito Santo, porque eu sei que essa palavra está trazendo edificação para aquilo que Deus é através da minha vida. Aleluia. É tudo para a honra e glória do Senhor, querido, não é para exaltação humana. Sabe? Para mim estar aqui foi necessário eu ser trabalhado aqui dentro. Não foi simplesmente uma escolha de construir, instituir uma igreja, juntar umas pessoas, não. Existe um propósito interligado a tudo isso. Paulo disse: se não houver amor, tudo é em vão. Se não houver amor, pode ter dons o que for, de nada vale. A gente tem que entender que o fundamento de tudo no sacrifício de Jesus foi o amor. E que o mesmo amor Deus ele aplica às nossas vidas. A chance. Você respira, chance. Chance de poder fazer uma escolha certa, porque Pedro vai dizer àquele povo: arrependei-vos, para vocês serem batizados e receber o dom do Espírito Santo. O maior dom, o dom gratuito que nós podemos receber é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É um amigo fiel, companheiro, consolador. Sabe? Às vezes você casa, você não sabe se essa pessoa um dia vai te deixar. Às vezes você faz uma amizade, você não sabe se um dia essa pessoa vai te deixar. Às vezes você tem até pais, amigos, irmãos do seu lado, você não sabe se essa pessoa um dia vai te deixar. Te deixar por N motivos: abandono, traição, simplesmente para tentar usurpar daquilo que você pode promover a essa vida. É simples. Nós vamos ver a história de José, a história de Caim e Abel. Nós vamos ver a história de Jesus. Em todas elas nós conseguimos extrair a figura de quem realmente amou a Deus, de quem realmente carregou o temor a Deus. E quando nós carregamos o amor, o temor, irmãos, Satanás ele foge de onde nós estamos. Quando nós entramos por uma porta, ele sai por 7. Glória a Deus. Aleluia. O resplendor da luz divina de Deus, ele ofusca todas as trevas, queima, dissipa todas as trevas. Glória a Deus. Sabe? Eu fico olhando para a figura de José, eu fico até assim, impressionado. Eu fico imaginando o deserto gritando: a gente precisa de um governador. A gente precisa de alguém para governar. E quando ele escolhe obedecer, Deus dá o poder dele para José. O poder para ele governar. Às vezes pessoas não governam simplesmente porque não obedecem. A obediência pode trazer um governo sobre as tuas mãos. A obediência pode trazer sobre a tua vida um conhecimento que vai muito mais além do que você imagina. A obediência pode fazer você subir em lugares que você nem imagina. José foi jogado no buraco. Primeiro ele desceu, foi traído antes de subir em lugares altos, no trono. Às vezes a gente não entende que por trás de uma grande luta existe uma grande vitória para aqueles que perseveram e que mantêm o zelo, o caráter de Deus em nós. É uma escolha, é um dever que nós assumimos. Como eu sempre falo, se eu escolher agora sair aqui e beber, ir para a balada, ficar embriagado, eu posso fazer isso, Deus não vai me impedir. Mas eu escolhi algo que o mundo não pode me oferecer. E eu tento levar a minha vida como se fosse um pão, o mesmo alimento que eu fui saciado
eu tento repartir com aqueles que têm fome lá fora. Assim como um dia a minha alma esteve vazia, triste, angustiada, e o Senhor permitiu eu ser saciado pelo gozo da tua presença, assim também eu trago para o lado de fora, exemplificando o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele irá fazer mediante as nossas escolhas. Está passando por luta, provação? Se você chegou aqui por meio de uma luta, de uma provação, saiba que existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Você não foi impulsionado a vir aqui à toa nessa noite. Existe algo de bom que Deus quer depositar do lado de dentro dessa carcaça, desse corpo humano. Nós somos simplesmente uma carcaça, uma estrutura que não serve para nada. Eu me pergunto direto, o que o Senhor vê tanto na gente? O Senhor nos ama tanto que Ele fala, eu zelo pela minha palavra. Eu zelo pelo meu cumprimento. Eu poderia fazer como eu fiz na lei, destruir com água. Mas eu fiz uma promessa que não iria mais fazer o que eu fiz com o povo, exterminar com água. Agora eu dou o poder deles escolher se eles vão para a direção da vida ou para a direção da morte. Entende que Deus não mata a gente espiritualmente. Deus não nos leva para o lago de fogo. São as nossas escolhas, chamadas nossas pedras, as nossas ações, que nos faz trilhar um caminho de dor. Essa hora, tem algum parente de vocês que está gritando no abismo. Essa hora, tem alguém que já partiu desse tempo cronológico para uma eternidade e está gemendo nessa noite. Está gemendo para uma eternidade, gritando, eu não sabia. Me dá uma oportunidade, Deus. Me dá uma chance. Lembra da parábola do rico e o Lázaro? É muito mais real do que a gente imagina. A gente não pode ignorar o sacrifício que Jesus fez e o consolador que Ele impôs diante das nossas vidas. Ele falou, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envie o consolador para estar conduzindo, ajudando, convencendo do pecado, da justiça e do justo. Quando a gente ignora a presença do Espírito Santo, é notório que ficamos com a nossa mente, o nosso corpo aberto, ausente da presença de Deus. E quando a luz ela não está no ambiente, vai haver trevas. É claro a gente trazer convicção. Se simplesmente eu direcionar as minhas mãos e apagar essa luz, a luz apagou, saí de Deus, virou trevas. Estou em Deus. A glória, a luz de Deus está sobre a minha vida. As trevas não fazem mais parte de essa escolha é sua. Deus está chamando um povo para escolher nessa noite. Glória a O que Deus. você deseja? O que você deseja que Deus faça na tua vida? Esse interesse que você tem, que você veio aqui nessa noite, ele é interessante para Deus? Faça uma analogia. A Bíblia é uma regra de fé para as nossas vidas. É uma regra, a prática, a conduta. Ela traz toda a determinação naquilo que Deus Ele espera de nós. Ele não vai te forçar. Ele espera que nós venhamos cumpri-la, fazer conforme a tua vontade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe que o adversário ele venha como a águia e rouba essa semente que foi lançada hoje, nessa noite. Louvado seja Deus. E para você que de repente está fora da presença do Senhor, abandonou um dia
o caminho do Senhor, deixou de seguir. Você que quebrou aquela aliança que você fez com Deus de estar nele, fazer parte dele. Você tem a chance, a oportunidade nessa noite de reatar essa aliança. Glória a Deus. Você tem a oportunidade e a chance, louvado seja Deus, de construir algo novo sobre a tua vida nessa noite. Eu não falo algo do lado de fora, eu falo aquilo que vai ser lapidado do lado de dentro. Glória a Deus. E nessa noite, o Senhor está falando com pessoas. Ele está chamando pessoas não para carregar uma performance, mas para carregar uma essência. Glória a Deus. Aleluia. Não para carregar uma aparência, mas para carregar uma essência. Ele está chamando pessoas nessa noite para um relacionamento. Quantos livramentos? Deus manda eu dizer assim, ó, quantos livramentos eu tenho te dado? Quantos livramentos eu tenho imposto diante da tua vida e o adversário a todo instante estragar a tua alma? Você sabe por que eu permiti o livramento sobre a tua vida? Deus está falando aqui nessa noite. Sabe por quê? Eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida. Louvado seja Deus. Eu tenho algo diferente na tua vida. Tem corações aqui nessa noite que está queimando. Eu vejo, eu posso contemplar com os olhos espirituais. Pessoas que verdadeiramente amam a Deus.